Olá a todos. Resolvi aceitar um desafio do meu realizador, da pessoa que trabalha comigo na relação com as redes sociais, porque me disse: Olha, há um site, há um grupo chamado Caminhos da Espiritualidade. E de algum modo, pode-se dizer que a minha vida foi mais ou menos trilhada sempre nos caminhos ou pelos caminhos da espiritualidade. Assim, em termos muito gerais, porque eu ainda não conheço bem o grupo, mas comecei a fazer astrologia, tarô e outras áreas do chamado esoterismo nos anos 70 do século XX, ou seja, já faz 40 e tal anos. Nas minhas incursões pela astrologia, por um senhor que muitos de vós penso que deverão admirar, chamado Fernando Pessoa, e que foi um excelente espiritualista. Estou certo que toda a gente que gosta de espiritualidade ou viaja nos caminhos da espiritualidade tem com certeza como uma referência única e fortíssima Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um excelente astrólogo e que fez 300 e tal horóscopos. Bom, o meu percurso foi sobretudo na astrologia e venho aqui no fundo fazer uma primeira aproximação, perceber que tipo de pessoas e depois com calma vou ler, ver quem é que pertence a este grupo, mas à partida identifico-me, vamos lá, completamente dentro desta temática. Todos os anos publico vários livros, mas por princípio aquele que se torna, digamos, mais comum são as previsões que eu faço astrológicas. E faço isto com algum rigor e por isso é que tem, digamos, é um volume enorme. Para quem gosta da espiritualidade, e por isso mesmo, porque eu também gosto destes temas, resolvi com o meu realizador, que vocês não podem ver, criar um canal YouTube justamente dedicado a todas estas temáticas e organizar os vídeos exatamente por temas. Por um lado, astrologia, por outro lado, tarô, por outro lado, incursões, vamos lá, entrevistas na televisão, passagens por várias revistas, entrevistas, etc, etc, etc. Portanto, quem gosta ou quem gostar de astrologia e quiser saber mais, é um canal à vossa disposição, é Paulo Cardoso Oficial, depois vai poder aparecer, digamos, no texto, e portanto vão poder linkar se quiserem, mas por outro lado, todas as semanas eu faço as previsões semanais para os 12 signos e, portanto, que também estão sempre disponíveis no meu canal YouTube. Obviamente também podem fazer uma visita pela página de Facebook, pelo meu perfil do Facebook, no Instagram, etc. Normalmente é Paulo Cardoso ou Paulo Cardoso Astrólogo ou Paulo Cardoso Oficial. Eu, como já disse, isto é uma primeira experiência. Eu não sei se grande parte deste grupo são, porque isto prende-se com a minha preocupação com a hora a que estou a falar. Estou a falar de Lisboa e aqui são 11h30 da noite, mas se houver, por acaso, muitos brasileiros, ou se este grupo, se há muitos brasileiros que pertencem a este grupo, poderá ser mais fácil para eles poderem seguir-me a esta hora, porque cá em Lisboa, cá em Portugal, já é um bocado tarde para poder fazer estes diretos. Mas não deixa de não ser uma experiência aliciante e que me dá imenso prazer. De qualquer forma, fica aqui o meu, digamos, o meu anúncio, a minha apresentação. O meu nome é Paulo Cardoso, aliás, como podem ver justamente no título da capa deste livro, que é dedicado à astrologia de Fernando Pessoa. Foi um trabalho muito, muito antigo. Eu comecei esta investigação,
Ora, comecei esta investigação no espólio, nos papéis, nos escritos do Fernando Pessoa em 1981. E ao longo dos anos foram saindo, vou-vos mostrar, foram saindo vários livros a, digamos, publicar, a mostrar ao grande público aquilo que o Fernando Pessoa tinha feito. Em 1990 saiu este livro, já com, digamos, vou-vos mostrar alguns manuscritos do Fernando Pessoa. Mostro-vos este que é muito interessante. Isto é um manuscrito, digamos, pela mão do Fernando Pessoa, em que aparece a palavra mensagem e em que explica, ele não explica, mas eu fui descobrindo que a palavra mensagem do poema Mensagem, do livro Mensagem de Fernando Pessoa, tinha outras mensagens dentro. E as outras mensagens eram, por exemplo, que há poemas especialmente dedicados aos 12 signos do zodíaco. Ou seja, há um poema que tem a ver com o carneiro, outro poema que tem a ver com o touro, com os gêmeos, com o caranguejo, etc. E esses 12 poemas agrupam-se num grupo, num capítulo especial chamado Mar Português. Por isso, este livro acabou por obter esse nome, esse título, Mar Português, porque foi uma maneira de eu homenagear a obra de Fernando Pessoa, mas, sobretudo, o seu mar português. Porque este mar português de Fernando Pessoa, no fundo, é uma reunião de 12 poemas que ilustram exata e rigorosamente os 12 signos do zodíaco. Posteriormente, acabei por fazer várias palestras no monumento, talvez dos mais interessantes e emblemáticos que existem em Portugal, que foi na Torre de Belém. E, entretanto, saiu um segundo livro com uma série, porque eu, além de astrólogo, também sou pintor, faço esculturas, instalações, etc. E aqui neste livro, sim, já publiquei variadíssimos, muito mais manuscritos e documentos do próprio Fernando Pessoa. Dos documentos astrológicos de Fernando Pessoa. Isto já foi feito em 1991, 92 e há horóscopos, textos e talvez uma coisa que poucos saibam é que Fernando Pessoa, além dos variadíssimos heterónimos que nós lhe conhecemos, olha, ele fez, por exemplo, cá está, um dos heterónimos chama-se Ricardo Reis e ele fez justamente o horóscopo de Ricardo Reis, que por coincidência, se calhar não há coincidências, ele diz que a certa altura este Ricardo Reis estabelece relações com o Brasil. Por uma coisa muito curiosa, é que ele nasceu no dia 19 de setembro e, como sabem, o Brasil, cada país no mundo tem o seu signo e o Brasil é o signo virgem, tal e qual como o próprio Ricardo Reis. Bom, como veem, são dezenas de textos, de gráficos e, para culminar, o que é que Fernando Pessoa criou? Eu vou tentar mostrar o que é que ele mostra aqui nesta fotografia deste documento. É justamente um papel, um documento, em que ele diz que criou, ou vai criar, um novo heterónimo, que era um heterónimo astrólogo, ou seja, ele no fundo poderia dar consultas de astrologia, fazer um tratado de astrologia, utilizando um astrólogo de nome Rafael Baldaia. E esse Rafael Baldaia, como podem ver aqui, era o autor, não sei, penso que poucas pessoas sabem
conhecem este assunto, este Rafael Baldai era o autor de um tratado de astrologia escrito em língua portuguesa. Mas porquê? Porque nesta altura, 1914, 1916, não havia nenhum bom livro de astrologia escrito em português. Então, Fernando Pessoa disse, não, eu próprio vou, pensou ele, deixou isso mais ou menos alinhavado e escrito nos seus papéis. Eu vou escrever um tratado de astrologia. E assim escreveu dezenas e dezenas e dezenas de textos só sobre esse seu caminho da espiritualidade, que no fundo foi também a astrologia. Mas não só. Fernando Pessoa passou pela alquimia, pela numerologia, pela cartomancia, escreveu textos sobre os arcanos maiores do tarot, todas as filosofias, a própria geometria sagrada, as trovas de Nostradamus, as trovas do Bandarra. Tudo isto são tudo temas interessantíssimos que Fernando Pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida. E eu tive um prazer imenso, porque já fui várias vezes convidado para ir tanto ao Rio de Janeiro como a São Paulo e fiz dezenas e dezenas de palestras exatamente sobre este tema. E, obviamente, Brasil, Fernando Pessoa e astrologia casam de uma maneira extraordinária e fica aqui um abraço aos meus amigos, aos meus amigos astrólogos brasileiros. Não sei se há muitos ou poucos brasileiros, mas podem dizer-vos, podem dizer-me e podem fazer-me um olá ou a dizer, olha, estou a falar daqui ou estou a ouvi-lo aqui ou acolá, ou cá em Portugal, ou no estrangeiro, ou em que país é que me estão a ouvir, para eu ter noção de onde é que são os elementos deste grupo. Mas há o Bola, que é um astrólogo famosíssimo no Rio de Janeiro e no Brasil, e conheci muitos belíssimos astrólogos brasileiros, tanto São Paulo, Campinas, Recife, Rio de Janeiro, etc, etc. E houve justamente uma conferência e aliás, vários congressos de astrologia, e tive a felicidade, o prazer e a honra de ser convidado para falar, para fazer algumas palestras nessas conferências, e aproveitei justamente para difundir esta parte extraordinária e que muita gente ainda não conhece, porque é um pouco misteriosa, do interesse de Fernando Pessoa pelos caminhos da espiritualidade, mas sobretudo na sua vertente astrológica. Ele era excelente astrólogo. Fernando Pessoa falava muito bem inglês e teve a possibilidade de, vivendo em Durban, na África do Sul, desde muito novo se interessou por estas matérias e encomendava de Londres. Ele escrevia muito bem inglês, estudou numa escola inglesa e, portanto, escrevia para Londres e encomendava os livros que lhe interessavam. E, justamente, grande parte dos livros que ele encomendou foram os melhores tratados de astrologia que se publicavam na época. Há um autor super célebre que se chama Alan Leo, que fez quase que uma espécie de enciclopédia sobre astrologia, e lá está hoje na Casa Fernando Pessoa, que é um museu dedicado a Fernando Pessoa. Lá está a coleção completa das obras de Alan Leo, publicadas em 1908, 1909, etc, etc. Havia depois muitos outros autores que Fernando Pessoa seguia. E depois deram-se vários episódios que poderiam dar aqui conversas muito giras, como, por exemplo, o seu encontro com o mago fantasmagórico, que dizem que é um mago negro, que se chamava Aleister Crowley, que era um mago inglês e que também escrevia livros de astrologia, mas ele era mais tipo uma pessoa que gostava de fazer magia mais do que propriamente astrologia. E eles acabaram por se conhecer, e há uma série de episódios muito interessantes
sobre isso. Aliás, Fernando Pessoa, isto em 1929, 1930, o próprio Aleister Crowley chegou a vir a Lisboa e o Fernando Pessoa quase que fica perdido de amores pela jovem, digamos, namorada do tal mago Aleister Crowley. E por isso, e tão impressionado ficou com ela e com a sua beleza, ela era alemã, chegou com 19 anos e fez em Lisboa os seus 20 anos, comemorou o seu 20º aniversário aqui em Lisboa, e ele ficou tão impressionado que acabou por escrever um dos seus mais bonitos e arrebatados poemas de amor. Portanto, é uma faceta também pouco conhecida, porque toda a gente, quando se pensa em Fernando Pessoa, pensa-se em alguém sorumbático, cinzento, se calhar não dado àquelas motivações instintivas do amor e da sexualidade, mas não. Esse poema é profundamente erótico e ele ficou, de facto, bastante tocado pela beleza, pelos cabelos. Ele fala nos seios, nos cabelos, que ela era uma alta, linda, loura, sedutora mulher. Portanto, isto são histórias que nunca mais teriam fim, mas, no fundo, isto foi uma primeira abordagem só para conhecer o grupo, para ver de que maneira e quem é que pertence a este grupo, e numa próxima oportunidade, se houver possibilidade, farei outro direto. Muito obrigado, boa noite.